where we can go and dance so well. You dance so well. You dance so well. Começando mais um Diário Cast, o podcast da construção civil. Esse mês dedicado a um tema de extrema importância, que é a saúde da mulher, Outubro Rosa. Nós estamos comprometidos em ampliar a conscientização para a saúde de nós mulheres, né, e trazer informações valiosas que podem salvar vidas. Por isso, esse mês inteiro vai ser uma maratona de podcast só sobre nós mulheres. Hoje, mais uma vez, eu tenho a honra de receber uma convidada muito especial que no ano passado já esteve aqui nos dando uma aula sobre o câncer de mama. Uma médica que dedica a sua vida a cuidar da saúde e bem-estar de nós mulheres. A ginecologista e obstetra prata da casa já, a doutora Andréia Castro. Seja bem-vinda mais uma vez e obrigada por aceitar meu convite. Muito obrigada, Laura. Fico honrada com as tuas palavras. É um prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme estar na Monte Belo Construtora, minha casa, considero minha casa. E, como sempre, falando do assunto muito importante, um assunto que não é só onda, modernidade, é o dia a dia da minha vida e é o dia a dia de nós, mulheres, pessoas tão importantes, né, na vida de muita gente. Com certeza. Doutora, eu quero explanar temas que são relativos a várias fases das mulheres, né? Primeiro, a saúde sexual, reprodutiva dela. Depois que essa fase passa, vem o pós-parto, depressão pós-parto, que é um tema que afeta bastante nós também. E depois, o que a gente chama, que já acha que chega no final da vida, que é a menopausa. Então, para nós começar, eu queria falar, te perguntando, quais são os aspectos mais importantes da saúde sexual das mulheres? Sabe, Laura, uma coisa que a gente não se dá conta, né? O início da vida sexual da mulher, ela caminha junto com o medo da gravidez, né? Então, a gente não se dá conta de que como é importante falar desse assunto, né? Numa primeira consulta ginecológica que a gente atende as mulheres têm que ter essa visão de que quando for iniciar a vida sexual tem o risco da gravidez. E muitas pacientes são afetadas até psicologicamente durante o seu início da vida sexual pelo medo de engravidar. Então, ela acaba gerando alguns problemas sexuais que vai afetar ela durante toda a vida dela por esse grande medo de engravidar. Existem trabalhos, pesquisas que mostram que muitas vezes essa pergunta de como é que está a sua vida sexual? Tá uma porcaria, porque na hora do ato eu fico com medo de engravidar. É uma resposta comum das mulheres. Então, quando a gente fala de vida sexual, vida reprodutiva, a gente tem que sempre orientar a sua filha, a sua adolescente, tem caso, sobre o início da vida sexual e sobre a questão da reprodução humana, que é importante falar que pode engravidar numa primeira relação sexual, que pode engravidar se não usar os métodos. Então, a parte sexual da mulher caminha junto com o resto dos cuidados que a mulher deve ter ao longo da sua vida, porque ela vai ir no ginecologista para iniciar, vamos supor, a sua vida sexual, e ela já vai iniciar os seus cuidados ao longo da saúde. Dentre os cuidados da saúde, o seu método anticoncepcional que ela vai escolher, né? Então, isso é muito importante. Eu tenho pacientes que, se eu não, eu vou usar o anticoncepcional, mas eu vou querer usar a camisinha também, de tanto medo de engravidar que tem. E isso, em algumas mulheres, além da gente ter uma coisa cultural de que a casa vai ter filhos, tem que ter filhos, né? Alguns homens têm esse pensamento, não pode usar nada de método porque não é mulher. A gente tem esse pensamento cultural muito ainda, né? Se usar algum anticoncepcional, tu não é mais mulher. Se tu colocar o DIU, tu não é mais mulher. Agora, imagina isso na vida sexual de uma mulher. Nossa, que escuta isso do marido dizer que não é mais mulher porque tá tomando uma pílula. Então, o desejo e as questões sexuais da mulher está envolvida no dia a dia dela, na vida dela, de mãe, de mulher, de namorada, de noiva. Tudo isso influencia. Para a gente ver como é importante a questão sexual na nossa vida, não só das mulheres, dos homens também, mas a preocupação feminina é muito maior, porque nós que geramos um filho, né? Então, algumas questões sexuais têm que ser faladas, têm que ser conversadas, as dúvidas têm que ser respondidas,
e inclusive da parte orgânica, a parte física, que são os métodos que vão ser usados para essa mulher não engravidar. Porque isso deixa... Tem pesquisas que mostram que a questão sexual do vaginismo, que é a dor na relação sexual, não ter orgasmos, né? Nós atendemos pacientes com 40 anos que falam, eu nunca tive orgasmo com meu marido na vida. Como pode isso? Daí né? já não quer relação. Não quer relação. Então a questão sexual, ela caminha junto com a saúde da mulher. A gente não pode desligar isso desde da sua adolescência, né? Porque um início sexual errado, essa mulher vai ter problemas durante toda a vida. Sim, né? e até problemas o mental atrapalha psicológicos. Isso, é uma né? paciente que vai se desenvolver com medos, é uma paciente que vai aceitar relacionamentos abusivos, né? Vai aceitar maridos abusivos, né? Que a gente vê muito hoje em dia. A violência doméstica é inacreditável, os números, né? Todo dia mais de uma mulher é estuprada por minutos no Brasil, né? E muitas dentro de casa, né? Então, isso começa com a sua questão já de educação sexual, de vida, de saúde da mulher. É importante falar que a saúde da mulher, para que eu vou ir no ginecologista? Às vezes a primeira consulta no ginecologista vai ser para ver o seu anticoncepcional. Isso é importantíssimo que os familiares, quem tá com essas crianças, quem cria essas mulheres, quem tem filhas, ou quem cria netas, ou quem tem uma sobrinha, possa conversar e abrir esse caminho para evitar vários problemas. Claro que não só falando da questão sexual, mas a questão da saúde feminina, como é importante consultar. Hoje em dia nós temos falado bastante da endometriose, então a gente fala da saúde feminina. Endometriose é uma doença menstrual que afeta muitas mulheres. Claro que não é assim 50% da população, né? Nós temos ali entre 10%, 20% no máximo de mulheres afetadas pela endometriose. Mas ela é uma doença muito incomodativa na vida da mulher, inclusive sexual. Ela causa dor e infertilidade. Então a gente tem que falar de endometriose, tem que abrir os olhos sobre essa doença menstrual que em qualquer idade aparece. Hoje em dia nós estamos mais atentos a essa doença. Nós estamos mais investigativos, os ginecologistas, de prestar atenção nesse ciclo menstrual. Às vezes a paciente vai consultar porque está com queixas menstruais, é um dos motivos de consulta ginecológica. Então o ginecologista tem que lembrar que a endometriose em qualquer idade ela vai estar, porque é uma doença genética. A paciente nasce com endometriose, quando ela começa a menstruar, ela começa a desenvolver os focos que causam as lesões de endometriose, que causam as aderências de endometriose. O que a gente fala de aderência? Imagina que o útero, as trompas e o ovário, se tiver esses focos de endometriose, é como se fosse uma cola. A trompa gruda no ovário, o ovário gruda no útero, gruda no intestino. Isso faz um congelamento, faz vamos dizer assim, nódulos internos da barriga da paciente, e a vagina está onde? Está bem embaixo do útero. Então, se a paciente vai ter relação sexual, ela vai ter dor na relação, porque está batendo naquela bola de endometriose. Então, a gente não pode deixar passar. Hoje em dia, nós estamos tentando conscientizar os médicos, qualquer médico, mas os ginecologistas principalmente, sobre a ocorrência da endometriose. Para ter uma ideia, no Brasil, a paciente passa por 5 médicos até ter o diagnóstico de endometriose. Meu Deus do céu. Leva em torno de 5 a 7 anos para fazer um diagnóstico. Na Austrália, leva 9 anos para fazer o diagnóstico. Isso, né? que eu te falo. Geralmente a gente vê as pessoas depois de mais velhas fazer. Exatamente. Quando eu me formei, há 20 anos atrás, nós tínhamos que a endometriose era uma doença dos 35 anos. Quando ela ia tentar engravidar, se descobria que ela tinha endometriose. Mas por que muitas vezes a paciente começa a ter os seus ciclos menstruais e ela começa a ter queixas menstruais? Ela procura o gineco dá o anticoncepcional. Daí ela usa 15 anos anticoncepcional. Então, ela bloqueia essa doença menstrual pelo uso do anticoncepcional. Ela tem sangramentos artificiais com anticoncepcional, não os seus sangramentos naturais. Sim. Mas ela se lembra lá na infância, não, quando eu comecei a menstruar era horrível as minhas cólicas, eu não ia pro colégio, eu sangrava horrores. A minha mãe, às vezes, já me buscou no colégio muito menstruada, daí eu procurei um ginecologista, ele me deu uma pílula. Aí achou que resolveu. Aí ficou 15 anos usando a pílula, 20 anos. Quando ela foi tentar engravidar, ela viu que os ciclos menstruais dela eram horrorosos. Ela menstruava demais e não está conseguindo engravidar. Passa 3 anos tentando engravidar e não consegue. E aí se fazia o diagnóstico com 30, 35 anos de endometriose. Hoje em dia nós estamos mais atentos, né? Até porque tem muita paciente que não quer tomar anticoncepcional.
Então, ela começa a ter os seus ciclos menstruais, ela tá na academia, faz exercício, ela tem uma vida saudável, todo mundo hoje em dia cuida da sua alimentação, está mais divulgado isso, e aí ela não quer tomar a pílula, ou acha que não é necessário tomar a pílula, e aí fica sofrendo com a menstruação, né? Eu tenho muitas pacientes adolescentes que sofrem, ficam doentes menstruadas. Então, nós temos que prestar atenção nesse diagnóstico, que é uma coisa que afeta a vida sexual e reprodutiva da mulher também. É uma outra questão bem importante de levar em consideração, que essa paciente vai ter dor na relação. Eu tenho muitos casais que chegam com dor na relação sexual por aderências. E aí nós temos que manejar. Esses tempos eu li um depoimento de uma paciente com endometriose que foi uma fase da vida dela. Foi questão de 1, 2, 3 anos sofrendo com aquilo até ela criar a consciência e conseguir manejar a doença dela. Porque é como se fosse uma pressão arterial que tu vai ter que tomar remédio todo dia. Não tem cura? Né? Não tem cura. Tem controle. Endometriose, infelizmente, não tem cura, só tem controle, né? Não tem. A gente às vezes faz cirurgia de endometriose, que muita gente vai escutar falar, mas faz a cirurgia, fica curada. Não fica curada, queima os focos existentes. Se ela começar a ter menstruação natural de novo, ela vai espalhar mais focos, ou vai reativar esses focos que foram queimados, certo? Em pacientes que fazem cirurgia de endometriose, a gente indica muito para quem quer engravidar e não está conseguindo que faça cirurgia para desfazer os focos. Tem indicação de usar anticoncepcional no mínimo 6 meses após a cirurgia para não deixar esses focos se reativarem e controlar um pouco a doença. Muitas pacientes ficam ótimas depois de uma cirurgia de endometriose, mas elas têm a raiz da endometriose, vamos dizer assim. Se elas voltarem a ter sangramento natural, não quero usar nada agora, eu quero deixar meu corpo limpo, natural, vou ficar sem nada. Vai poder, se ela já teve endometriose, ela continua tendo o foco genético ali, vai sangrar daquele foco e vai incomodar de novo. E ela consegue engravidar? Consegue, não é mais é uma causa de infertilidade, falando em saúde reprodutiva, a endometriose é uma causa de infertilidade, né? Os pacientes têm mais dificuldade de engravidar, mas não é impossível, né? Poderia ser mais fatores para infertilidade? Aí as outras coisas que a gente, o principal assim fator que hoje em dia se fala bastante é a idade da mulher, né? A natureza, ela é cruel para a mulher. Nós já nascemos com os nossos óvulos todos, nós já nascemos com o número de óvulos que nós vamos ter durante toda a vida. Então, os nossos óvulos têm a nossa idade mais 9 meses da barriga da mãe. E a gente sabe, para ter uma ideia, aos 25 anos de idade, a paciente tem 25% de engravidar todos os meses, se ela quiser. 25%. 25% todos os meses. A gente indica que a paciente tente ter a primeira gestação antes dos 35 anos, que é onde tem a melhor idade dos óvulos, é dos 25 aos 35, onde tem melhor qualidade, onde tem óvulos perfeitos, óvulos que vão maturar, que vão fazer todo o seu ciclo de maturação, que a gente fala certinho, não vão morrer na metade do caminho, não vão ser pela metade, né? Então, a gente indica que seja feito isso dos 31 aos 35 anos, que tem a primeira gestação. A gente sempre fala que, por quê? Porque tu tem que pensar que talvez tu engravide e aborte também, né? Na primeira gestação. Então, aí tu vai levar 6 meses para engravidar de novo, vamos supor. E aí tu já vai ter 36 anos, né? E aí já o óvulo já está mais velho, depois vai ter 37. Para ter uma ideia, acima dos 40 anos, a tua chance de gravidez mensal é 5%. Com 25 anos é 25%. Tem uma redução 5 vezes mais. Muito. Então, quanto mais velha tu ficar, menos chance de ter uma gestação até o final tu vai ter. Mas a fulana engravidou com 40, a fulana... Sim, todo mundo engravida. A gente tem muitas mulheres tentando engravidar, por isso que engravida. Mas as chances são mínimas. Engravidar e abortar, a gente vê bastante depois dos 40 anos. E teria o que fazer, assim, algum tratamento para quem quer engravidar depois dos 40? Sim, daí com certeza. O que a gente orienta, né? A vida reprodutiva, ela caminha junto com a saúde reprodutiva. Então tem que ser saudável, né? Eu vou deixar para engravidar aos 40. Não, a gente bate sempre na mesma tecla, que é chato, do exercício físico e da alimentação. A gente bate muito, né? Não adianta ter 40 anos e ser uma hipertensa já obesa, querer engravidar. Vai engravidar? Vai conseguir engravidar. Mas as complicações são muitas, né? Então, a idade é um dos principais fatores que influenciam a fertilidade feminina.
Infelizmente. O homem não. O homem pode ter filho até os 75, 80 nem anos. me Agora, a fala. mulher não. A mulher vai diminuir a sua vida reprodutiva, né? A outra questão, a questão que daí a endometriose entra, que é a questão local. O local, né? Então, útero, trompas, ovários. Algumas mulheres nascem com malformações uterinas. Útero bicorno, útero infantil. Então, a anatomia daquela mulher pode ter influência também para ela engravidar. Às vezes as trompas estão grudadas por endometriose ou por infecção, que é o mais comum, certo? Corrimentos que não são tratados, e aí a gente bate na saúde da mulher de novo em fazer aquela primeira consulta adolescente e ter a sua ginecologista, ter alguém para chamar de sua, né? Ter a confiança de sempre ver o que está errado, conversas com as ginecologistas, dúvidas com as ginecologistas. Por quê? Corrimentos não tratados, corrimentos que são às vezes graves, podem ir para dentro do útero e entupir essas trompas. E aí a mulher, quando for querer engravidar, vai ter as trompas entupidas. Tem bastante paciente que tem isso. Às vezes engravida, a gravidez das trompas é por trompa que tá ruim, né? Toda mulher que tem uma gravidez nas trompas, a trompa dela tá ruim. A trompa dela não está pérvia, não está desentupida, vamos dizer assim. E a trompa, ela é muito fininha. Ela é metade de um dedo, assim, a trompa. É bem fininha. Ela tem cílios dentro delas, que nem os nossos cílios, assim, ela tem. Então, qualquer secreção mais grossa, infecciosa, inflamação, que nem a gente faz um vermelhão na pele, tu pode fazer isso por dentro da trompa, vai grudar esses cílios, daí o óvulo não vai passar. Ou o espermatozoide vai passar ali na trompa e vai fazer o bebê na trompa. Quando a gente fecunda um bebezinho, ele é na trompa. Aí ele leva 3 dias, 4 para descer pro útero. Às vezes e nisso ele vai crescendo de tamanho, né? E aí, se a trompa em algum lugar tem algum grude, já não vai passar e vai fazer a gravidez ectópica que a gente fala, que é a gravidez das trompas. Ou Sente muita dor as mulheres quando Sim, descobrem, né? é uma questão cirúrgica, né? Tem que operar para tirar dali. Tipo uma cesárea já daí. É uma mini cesárea, né? É um abortamento, Sim. né? Porque não tem como ter vida nas trompas. Então, isso é outra questão. A questão anatômica, a idade, a questão anatômica vai influenciar a chance de gravidez dessa mulher. Aí algumas pacientes são expostas a certas substâncias que podem influenciar um pouquinho a qualidade dos óvulos. A gente sempre fala nos óvulos, nos ovários dessa mulher, na qualidade desses ovários. E aí a saúde tem que estar boa para tu manter uma qualidade ovariana boa, né? Algumas mulheres menstruam muito cedo, vão parar de menstruar cedo também. Isso já diminui a qualidade de óvulos, né? Então tem mulheres que com 45 anos já não estão ovulando direito, já começa a ter as irregularidades menstruais. Então, se deixar para ter filho depois dos 40, suas chances são mínimas, né? Porque não vai ter óvulo até para fazer a fertilização. Hoje em dia nós temos várias maneiras, né? Qualquer idade a mulher pode ir lá fertilizar. A gente vê vários casos mais velhos. Mas, quanto mais velha está esse óvulo, menos qualidade vai ter de dar certo uma fertilização. Tem uma colega minha que faz fertilização, esses dias ela fez uma live e falou, a gente indica que congele se tu não tem marido aos 35 anos. Então, não tem um parceiro, né? Não achou ninguém na vida, que isso é muito comum. Quer muito ser mãe, né? Quer muito ser mãe? Congele os seus óvulos aos 35 anos. Com certeza. Congele óvulos aos 35 anos, que são óvulos ótimos, são óvulos de melhor qualidade do que os 40. Tentar até os 40, porque, eu tô com 40, vou tentar engravidar 1 ano. Aí fica muito frustrada. Aí vai ficar frustrada. Não, mas eu tô com os meus óvulos congelados. E isso é uma outra coisa que a gente na medicina faz, que acima dos 35 anos, essa mulher pode tentar engravidar no máximo 1 ano. Não engravidou em 1 ano, tem que investigar. E acima dos 40 anos é 6 meses de tentativa de gravidez natural, né? Eu vou tentar engravidar. É 6 meses com 40 anos. Não engravidou, tem que investigar e já encaminhar. Porque o tempo tá passando, infelizmente. E pergunta, né? doutora, a pessoa, de repente, a vida inteira usou anticoncepcional, algum tipo de método, ela precisa de um tempo para ela tentar engravidar depois, ou ela parou de tomar, ou parou de usar, já pode engravidar no mês seguinte? Hoje pode engravidar no mês seguinte. Hoje em dia nós temos anticoncepcionais de excelente qualidade, né? A gente até pode falar sobre os anticoncepcionais de baixíssima dosagem, que a paciente vai parar no outro mês, está grávida. Que Tá? delícia. Óbvio, tem toda uma influência de idade, de Sim. fatores de risco, né?
A obesidade é um fator determinante de infertilidade. A obesidade, ela bagunça muito os hormônios. É outro fator, assim, para a saúde reprodutiva da mulher é a obesidade, certo? Não que as obesas não engravidem, mas atrapalha. Muitas têm dificuldade de ovular pela obesidade, então ela, em vez de levar 1 ano para engravidar, vai levar 2, 3 para engravidar. Então, algumas doenças que podem influenciar a saúde reprodutiva. A síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome conhecidíssima que acontece nas mulheres, né? Que é quando o ovário não ovula, é preguiçoso para ovular. Essa paciente geralmente já tem os ciclos menstruais bem longos, leva 2, 3 meses para menstruar. O que isso quer dizer? Ela está levando 2, 3 meses para liberar um óvulo. Então, ela não vai ter 12 óvulos no ano, ela vai ter 6 óvulos no ano, no máximo. Então, a chance dela já não é 25% aos 25 anos, vai baixar para 10, 5% de novo, né? Então, algumas doenças podem também influenciar a infertilidade dessa mulher. E tu, assim, um conselho, não digo até de médica, mas como mulher, tu acha que tem algum momento que a mulher deve dizer assim, não consigo engravidar, vou parar, sabe, o momento de desistir? Alguns anos atrás eu te diria isso, hoje eu não falo nada. Tu acha que a evolução... eu acho que tem muitas maneiras de engravidar e isso é uma escolha da pessoa, né? Porque eu sempre falo para o paciente assim, o teu medo tem que ser menor que o teu desejo. O teu desejo de engravidar tem que ser maior que o teu medo. Ai, é verdade, né? Muito isso. Porque se a mulher desejar, olha a Cláudia Raia aí, 55 anos. Óbvio que ela fez tratamento, óbvio que ela fez um monte de coisa para poder engravidar. Sim. E isso vai ter efeito na saúde dela? Vai, porque não é natural engravidar aos 55 anos. Não, a mulher não foi feita para ter filho aos 55 anos. Ela vai ter muitos riscos de saúde. Mas é o desejo dela. Sim. Então, cada uma sabe de si. O que a gente aconselha é que tente engravidar aos 35. Se não der. Porque depois dos 35 é muitas detalhezinhos, entendeu? E é um dó, é uma judiaria. Eu faço muito pré-natal inicial, eu tenho ecografia no consultório, então elas descobrem que estão grávidas, querem fazer a jaeco. Uhum. E é uma tristeza para mim, eu fico ruim e eu tenho que ficar ruim 10 minutos, porque depois eu tenho uma nova paciente para atender, eu não posso ficar ruim, mas assim, de cada 5 pré-natais que eu inicio, tô grávida, vou iniciar o pré-natal, cada 5 mulheres, 2 aborto. Meu Deus. Eu vou fazer a eco, não tá legal. Não tem mais, ou já tá sangrando, ou não evoluiu, entendeu? Então, e é assim. Não é hoje. Sempre foi assim. Né? Eu faço ecografia há muitos anos. Há muitos anos eu faço ecografia de primeira consulta, de primeiro trimestre. E é assim. Uma entra, tá tudo bem. A segunda que entra, abortou. Entra a outra, tá tudo bem. É em torno de 30% dos pré-natais que eu começo, 30% já abortou, geralmente vai abortar. É a primeira gestação. Primeira gestação. Por que isso acontece na primeira? Não tem uma Basta ser mulher. Que loucura, né? Por isso que também acho que a saúde mental da mulher tá muito ligada a isso, né? A tudo, né? Tu pensa uma carga dessa, tu deseja... Não importa, né, Laura, se tu tá grávida de 5 minutos ou se tu tá grávida de 9 meses. Se tu vê aquele teste positivo, tu já matriculou teu filho na escolinha, né? Tu já imaginou um monte de coisa pra criança. É assim, mulher, né? Mãe é muito mais que o pai, é tu que carrega. E é uma coisa inexplicável o sentimento materno. Então, eu falo para as pacientes, não importa, tu teve um filho, não importa que tu ficou grávida um dia, tu ficou grávida meia hora. Aquilo ali é uma sensação maravilhosa saber que estar grávida, né? E aí imagino que isso afeta. Eu tenho pacientes que perdem, não conseguem mais engravidar pelo psicológico, entendeu? Pelo medo. Tem problema, vai acontecer de novo. É o medo, né? É o medo, e é o medo, não tem, eu falo. Só quem passa sente o teu desejo tem que ser maior que o teu medo. Quando isso acontecer, tu estás pronta. Tu tem que... E algumas pacientes eu falo, tu tem que deixar essa criança ficar aí dentro. E aí o psicológico é importante, né? Eu tenho pacientes que, meu Deus, porque eu não consigo engravidar, porque eu tenho isso, porque meu marido não ajuda. Assim, tu tem que primeiro aceitar o teu corpo, aceitar as tuas dificuldades, aceitar as tuas limitações. Nós temos limitações, né? E aí algumas pacientes eu falo, deixa essa criança entrar.
tu tem que deixar essa criança entrar, porque aí ela fica com tanto medo de engravidar de novo, que ela nunca mais vai querer. E, nossa, não ter um filho é uma coisa, eu acho espetacular, é inexplicável, né? É maravilhoso ter um filho, não importa se foi só no papel, aquele filho, naquele teste, ou se tu vai ter o resto da vida, é teu filho, é teu, não é de mais ninguém, né? E aí eu falo, quando tu estiver pronta, tu vai engravidar. Mas tu tem que deixar essa criança ficar aí. Teu desejo tem que ser maior que o teu medo. É verdade. Porque se o medo dominar, não fica. É impressionante. E até a importância do planejamento familiar nisso tudo, né, doutora? Porque geralmente no consultório tu trata não só com a mulher, vai marido junto na consulta, vai outros filhos que tenham também. Então, eu falo muito no planejamento familiar para te preparar a família inteira para receber, mas como isso também afeta o mental da mulher e a questão sexual ou até reprodutiva dela também. Exatamente. Né? Qual é a importância desse planejamento? Tem que ter o planejamento, principalmente pela saúde da mulher, né? Às vezes ela quer muito engravidar, mas ela não está com a saúde legal, então ela tem que planejar esse filho. E às vezes não é o momento mesmo de engravidar, ela está passando por alguma coisa na sua vida ou na sua saúde, né? Às vezes tem pacientes que vão ter que fazer um tratamento ou vão ter que fazer alguma coisa, tá com uma hipertensão, tá com alguma coisa que vai ter que planejar como que ela vai fazer a saúde reprodutiva dela. E os familiares, principalmente o marido, é importante fazer parte dessa decisão, é importante fazer parte desse planejamento. Porque planejar sozinho uma gestação é horrível, né? Assumir sozinho um filho é horrível. A gente tem muita participação do marido. E às vezes o marido e a própria mulher entram em comum acordo. Não, agora não é hora. E aí o que nós vamos fazer? Então vamos ver um método que fique bom para vocês dois. Eu acho bem legal assim o marido participar da consulta do método anticoncepcional para decidir junto, para ele entender que aquele método não vai ter influência nenhuma, ou como que a mulher vai ficar com aquele método. Uma coisa interessante da ligadura, que muitas vezes os médicos não falam, que quando a mulher faz a ligadura, eu vou fazer a ligadura, eu vou resolver. Ela vai sangrar mais, ela vai ter mais ciclo menstrual. Nem imaginava, achei que nem sangrava mais. Ela aumenta o fluxo menstrual da mulher que tem ligadura, tá? Isso ao longo dos anos vai acontecer. Eu tenho muita paciente de 40, 45 anos, ligada há 10 anos, que tem um fluxo menstrual aumentado, vai ter que usar o anticoncepcional. Daí, às vezes o marido, mas fez ligadura, então? Vai ter... É do corpo, entendeu? Aí a gente faz a vasectomia, é mais fácil, né? O homem faz a vasectomia que não tem problema, não vai ter problema menstrual para a mulher. Então, isso é outra coisa do planejamento reprodutivo. Eu vou fazer a ligadura, mas vou ter que tomar um anticoncepcional. Não sei, depende do teu útero. Tem mulheres que precisam, porque acabam sangrando demais. E aí vai tudo, assim, ciclo menstrual. Tem que ter, a gente bate sempre, tem que ter saúde, tem que ter exercício, tem que ter comida boa, porque ajuda muito o ciclo menstrual. É notado que as pacientes que fazem exercício físico vão ter menos cólicas, menos fluxo menstrual, menos sintomas de TPM fazendo exercício físico do que a paciente que não faz. Né? A liberação da endorfina no exercício físico melhora um monte o ciclo da mulher. Né? Então a gente vê pacientes pacientes mais velhas menstruando certinho todo mês, ciclando, a gente faz dosagem hormonal, tá bem longe da menopausa. Porque ela tem uma saúde, né, total. A gente tem que olhar sempre o corpo todo, não só o útero e o ovário. Meu útero e ovário tá parando, graças a Deus, vou entrar na menopausa. Mas e o resto, né? A pressão, a alimentação, isso tudo é importante. Doutora, consegui engravidar, minha saúde sexual uma beleza, tive meu bebê. E aí a gente às vezes se depara com uma grande surpresa, é uma nova vida e a gente pensa que está preparada e não tá. E acontece para muitas mulheres, eu não sei qual é até a taxa que acontece isso depois da gravidez, da depressão pós-parto. Como identificar a depressão pós-parto? Quais são os sintomas dela? Como é que a família pode ajudar quanto a isso? A depressão pós-parto já começa lá na fecundação, né, Laura? Já não começa sabia, lá na tentativa, né? O que acontece? É aquilo que a gente fala do desejo e das expectativas de uma gestação, né? A mulher, ela constrói muita coisa na volta daquela gestação, né? A gente vê hoje em dia a mulher que engravida porque a família quer, engravida porque o marido quer, engravida porque ela quer muito e aquilo acaba se tornando o objetivo dela. A gente vê muita... Eu fico
avaliando, assim, em questão de 5 minutos eu já vejo que aquela mulher, aquilo ali vai ser, a maternidade vai ser superior a tudo na vida dela. Tá errado isso, né? A gente não pode se anular como mulher e virar só mãe. A gente tem que tentar usar os dois, né? Eu falo para paciente, tu tem que parar de ser obstétrica e virar ginecológica, né? Sai da fase obstétrica e vira ginecológica de novo. Tu é mulher. E aí, se a mulher vem num sentimento de, estava tentando engravidar há muito tempo, ansiosa, né? Já com algum problema psiquiátrico, já tomando medicação. A gente vê que os transtornos, quem tem mais depressão pós-parto, quem tem mais transtorno psiquiátrico, né? Quem já engravida com bipolaridade, com toque, com alguma doença psiquiátrica, ela vai ter mais depressão pós-parto. Mas a gente lida, assim, na questão psiquiatra na gestação com três painéis, assim, 3 quadros, né? A gente tem uma tristeza pós-parto, tá? Toda mulher tem uma tristeza pós-parto. Quando nasce o bebê, a exaustão, né? O físico cansado, o sono. Há uma tristeza pós-parto, não chega a ser uma depressão, mas é uma tristeza pós-parto, por N motivos. Primeiro, tu tá de luto pela mulher que foi, e é uma nova mulher. Tu nunca mais vai ser aquela mulher. Tu nunca mais vai pegar o teu carro, agora eu vou para Porto Alegre ver um filme. Não vai, né? Agora eu vou no super. Tu não vai, né? Tu tem uma criança chorando e tu é a fonte alimentar ou, né, de carinho, tudo é o meu filho. Ninguém vai cuidar dele, só eu. Né? Não tem como me livrar. Então, tem uma tristeza pela perda daquela mulher, mas tem uma tristeza de cansaço físico. A exaustão dá muita sentimentos ruins na mulher, no pós-parto, né? A exaustão, a privação do sono é o principal fator para a mulher. E aí, por isso que a gente fala da rede de apoio, que é muito importante ter a rede de apoio. Não precisa ser o familiar, mas que essa mulher se prepare para é um acontecimento, é um evento, o nascimento de uma criança. Então, ela tem que ter rede de apoio. Ela não pode pensar que é só ela que vai fazer tudo. Né? Eu falo às vezes para as minhas amigas, tu tem que ter 3 babá no teu telefone, entendeu? Tu tem que te libertar dessa fixação materna nessa criança, porque isso vai fazer mal. Em algum momento vai fazer mal. Então, a gente tem essa tristeza pós-parto, que são N motivos. A gente tem a ocorrência da depressão pós-parto, onde a paciente tem pensamentos ruins em relação à criança, tem pensamentos ruins em relação a ela própria, né? Ela não consegue se conectar com a criança, ela não consegue ver alegria naquele momento, ela só vê tristeza, ela só chora ou fica totalmente apática, né? Então, a gente tem essa questão e a gente tem a psicose puerperal, que é o mais grave, onde tem risco de suicídio ou até de matar a criança, né? A psicose puerperal. É diferente da diferente da depressão pós-parto, pode evoluir para psicose puerperal, né? A paciente... E são pacientes que já têm tendências psiquiátricas e que pioram muito, né? Eu, na minha residência, eu fiz em Porto Alegre, nós tínhamos um andar de internação psiquiátrica só para gestante. É o único local do estado onde interna gestante psiquiátrica. E nós víamos, nós como residentes da ginecologia, nós cuidávamos dessas gestantes da parte obstétrica e o psiquiatra cuidava da parte psiquiátrica, né? Então, nós temos a psicose puerperal, nós temos a depressão já pré-parto, tem pacientes que são, mas são aquelas pacientes que já têm a doença psiquiátrica, né? Então, nós temos essas 3 evoluções do pós-parto. E aí, como é importante a rede familiar, a rede de apoio para não deixar chegar nisso. E como é importante a paciente estar preparada para esse momento e saber pedir ajuda. Isso. Né? Que isso é a grande dificuldade que a gente tem de explicar para a paciente que vai mudar tudo. Né? Eu atendo as minhas pacientes pós-parto, elas falam assim, por que tu não me falou que era assim? Eu não consigo nem fazer xixi sozinha mais. Eu levo o carrinho pro banheiro. Eu digo, é uma fase, vai passar, calma. Eu depois é uma fase. Quando o meu era recém-nascido, eu dizia, por que eu fiz isso? Eu dizia, eu olhava pra ele, chorava e dizia, meu filho, desculpa, não é culpa tua. Eu também. O meu primeiro filho, eu passei por isso. O meu marido dava aula de noite, ele chegava de noite, eu entregava a criança pra ele, eu chorava junto. Imagina, eu sou obstetra, né? Não tem... Não posso passar por isso, não posso mas, mesmo, né? sabe? Eu não. Aí vem aquele monte de coisa. Tu tá
acima do peso, a teta dói, sangra, né? Tu volta a menstruar. Isso. Aí quando tu vê, tu tá toda suja de sangue menstrual, tá suja de leite. Aí a criança vomita, tu tem que trocar toda a roupa na hora da saída, tu tem que trocar toda a roupa. Né? Eu tive uma situação com meu filho, ele tinha acho que 1 mês ou 2, 1 mês de vida, e eu tive que viajar por uma questão familiar. E aí a minha mãe ligou às 4 da manhã, avisou, nós não, vamos sair às 6. Daí o meu filho chamou às 5, eu levantei às 5, dei a teta, papapá, pipipi. Meu marido acordou, tomou o seu banho, arrumou a bolsa dele pra sair, disse, vamos, tô pronta. Eu tava acabada dando teta, sabe? E eu digo, como vamos? Eu não arrumei nada, eu tô aqui há 1 hora dando teta, entendeu? É assim, né? E aí tu te sente horrível, né? É essa tristeza pós-parto da perda da tua autonomia, independência, tudo. E quando é que tu acha que a família tem que intervir e dizer assim, não, ela realmente tem que ter muito, doente. Tem que ter muito cuidado com o vínculo, né? A gente começa a perceber o vínculo materno fetal, né? O vínculo com o bebê, né? O materno ali com o bebezinho, com a criança, quando já não... Ai, deixa assim, ele tá chorando, deixa chorar. Tem que prestar atenção, né? No descaso com a criança é um dos sintomas, né? Só querer dormir ou não dormir. A gente pega muita paciente exausta porque ela não consegue dormir. Ela tá tão ansiosa que ela não vai conseguir dormir. E quem é que trata o pós-parto? O próprio ginecologista já pode observar esses sintomas, ou o psiquiatra, né? Conversar. Às vezes, só conversar com uma psicóloga, fazer umas sessões de terapia já ajuda. Já vai aliviar a ansiedade dessa mãe, porque também é muita ansiedade para cuidar dessa criança, né? Então, isso aí, essa tristeza inicial, às vezes é só ansiedade, que é normal, né? Tu de um dia para o outro, tu tem uma criança ali chorando, tu não sabe se ela chora, ela não tem como falar o que está sentindo. Então, é importante, assim, essa visão da família de realmente apoiar, de dar esse apoio, de ter esse conhecimento. Eu escutei que agora vai ser oficial a licença paterna, né? Que não era oficial ao ponto de vista do governo, assim como nós temos a licença maternidade, vai ter a licença dos pais. Em algumas, geralmente são 5 dias, né? Em algumas empresas, mas não está definido se essa licença paterna pelo governo vão ser 5 dias mesmo ou se vai ser mais tempo, né? Nós temos exemplos pelo mundo, onde tem até 1 ano de licença materna e paterna, né? No Brasil não ocorre isso. Como é importante esse pai poder ficar em casa nos primeiros dias. Com certeza. Né? Olha como reduziria esse caso Meu de Deus, depressão, assim, ó, né? eu tenho pacientes que tiveram o 2º filho e que o pai está se envolvendo mais, e ela disse, nossa, foi outra vida esse meu 2º filho, né? Ele que dá banho, eu nem preciso dar banho, os pais se envolvendo nessa questão. É muito importante o casal estar unido nisso. Isso vai ser determinante o resto da vida desse casal. Essa união agora vai ser muito importante quando essa criança crescer, não precisar mais dos pais, vai estar o pai e a mãe se olhando. Se a mãe não tiver a sensibilidade de olhar para esse casamento de outra forma, ficar só na parte materna, ela anula o casamento, né? A mulher tem esse poder. É verdade. Né? A maternidade é um poder. Né? Tu tem um ser que olha para ti e te venera, não importa o que tu faz. Né? Então, tu imagina o empoderamento de uma mulher que já vem um pouco fraca num relacionamento, ela não precisa mais do homem, ela tem o filho. É verdade. Né? Então, isso eu acho que tem que ser olhado também, as mulheres têm que prestar atenção, porque a gente vê assim, tantas consequências de uma maternidade ruim ou de um casamento ruim para as crianças. Então, a gente tem que evitar isso também, porque essa criança ruim, nós vamos lá na saúde reprodutiva sexual dela, na primeira relação sexual dela. Ela não vai querer ter relação sexual. Os meus pais, é horrível a relação deles. Pra que eu vou casar? Eu não quero ter nada? Já não vai ter prazer sexual, já não... Começa aí. Tu vê, né? É Como tudo tá ligado. A gente fala que a família é a base, é verdade. É verdade. Né? Ter pais carinhosos e a gente... Tanto faz, eu tenho uma avó carinhosa, uma mãe, o pai, a mãe, o vô. É importante um ambiente familiar, carinhoso, explicativo, consciente, para ajudar essa família, que ela vai ser mãe, e como é importante ela ter uma boa memória afetiva materna para não sobrecarregar e também não abafar essa criança, não ser que essa criança é a razão do meu viver, ele não faz nada. Não pode ser assim, né? Porque faz mal para ti isso também.
Então, tudo é interligado, tudo vai evoluindo, né? E é importante a família estar junto. Doutora, então a mulher passou da fase reprodutiva, assim, qual o primeiro sinal que ela pode perceber que ela vai entrar na menopausa? Então, falar da menopausa. Hoje em dia é muito... a gente está tentando resgatar esse assunto, onde teve uns bons 10, 15 anos, Laura, assim, totalmente... Entrou na menopausa, não faz mais nada. Abafado, Abafado, né? Assim. Tá? Porque as mulheres estão envelhecendo mais tarde, obviamente, né? A gente vai falar menopausa é a última menstruação dela, certo? E climatério é a fase que essa última menstruação ocorre. Então, quando ela tiver a última menstruação e ela ficar 1 ano sem menstruar, ela entrou no climatério. Tá? Eu tive a minha menopausa com 53 anos e eu estou no climatério desde os 50? Pode ser. Porque antes dela entrar na menopausa, entrar no climatério e ter a última menstruação, ela já começa a ter sintomas, certo? A gente sabe que a partir dos 38, 39 anos, a gente já começa a ter falta do estrogênio, o ovário já para de produzir estrogênio, que é o nosso hormônio feminino, e ele vai diminuindo muito ao longo do tempo, até que há a falência ovariana, que determina a última menstruação, que é a chamada menopausa. Isso, no Brasil, nós temos em média dos 48 aos 55 anos para ocorrer. Que idade que é a menopausa? Dos 48 aos 55, a gente percebe que a paciente para de menstruar. Algumas mulheres vão parar bem tarde, eu tenho umas pacientes com 57, mas é raro, tá? Mas é dos 48 aos 55, geralmente tem a pausa da sua menopausa. A gente vê bastante com 52, 53, assim, elas parando de menstruar. E aí ela entra na nova fase da mulher, que é o climatério. A gente já teve a fase ali do início sexual, adolescência, a fase reprodutiva. E aí, quando ela parar de menstruar, ela não vai mais ser reprodutiva, ela vai entrar no climatério, onde hoje em dia a gente bate na tecla que a mulher tem que estar preparada para o climatério. Se ela entrar no climatério ali, parar de menstruar com 52 e ela viver até os 90, ela tem 30 anos de climatério, né? Sim. 30 anos de climatério para quem teve 20 anos de saúde reprodutiva, tu vive mais no climatério do que na saúde reprodutiva, se a gente for fazendo as contas mais ou menos. Então, tem sintomas muito importantes que vai afetar a vida sexual dessa mulher enormemente. Social, familiar. A mulher que entra no climatério sem se preparar, sem se cuidar, sem se olhar, nossa, ela tem muito... Os casais se separam no climatério. É verdade. Né? Uhum. A mulher entra em depressão no climatério. Parece né? que é o fim da vida para muitas. É o fim né? muitas. E é o fim da vida, porque é toda uma questão cultural. Não menstrua mais, não reproduz mais, tu não é mais mulher. Sim. Já começa aí, né? Mas os sintomas ali podem começar um pouco antes. Nós temos muitas queixas da falta da menstruação com os calorões, que são os fogachos, que incomoda demais a mulher, porque ele é noturno, aí a mulher não dorme, tem insônia. A insônia leva a estafa mental, ela entra em depressão. Meu Deus. A insônia leva a dor articular, que é outro sintoma do climatério. Eu tenho pacientes que só têm dor articular, que não aguenta dor no corpo, no climatério. Eu não tenho fogacho, não tenho nada, mas a dor no meu corpo é demais. Eu parei de menstruar e comecei a ter dor no corpo, não posso dobrar, que dói. É outro sintoma, né? E a vagina seca, que vai influenciar a parte reprodutiva dela. Mesmo as mulheres que não têm nenhum sintoma de climatério, 60% vão ter sintomas vaginais. Ninguém foge da atrofia genital da vagina. Porque ali é que nem a nossa pele. Se a gente pega sol, a gente vai envelhecendo, ela vai ficando seca. É a mesma coisa que acontece com a vagina. Então, 60% das mulheres que estão no climatério, que vão entrar no climatério e vão ficar bem 60 anos, 70 anos mais velhas, elas vão ter sintomas urogenitais, que a gente fala, sintomas de atrofia genital da vagina. O resto pode começar... E quanto tempo dura esses sintomas? Não sei, depende da mulher. E é diferente de uma mulher para outra, É né? diferente. Eu tenho mulheres que duram de 2 a 3 anos os calorões, pode ficar 2 a 3 anos tendo aqueles sintomas. Como mulher que vai ter calorão, eu não posso ficar nervosa que me vem o fogacho, que é muito desencadeado pelo psicológico da mulher, o fogacho. Então, são sintomas bem ruins. E aí, imagina isso tudo num casamento, né? Onde está a síndrome do ninho vazio, principalmente. Os filhos saíram de casa, os filhos já estão trabalhando, estão casados, estão estudando, e está o casal de novo sozinho. Por isso que é importante
toda o semear este casamento para quando chegar no climatério, o homem vai ter que ter muita paciência. Porque é uma TPM ambulante, sem falar no humor da mulher. Continua a TPM eterna. O humor altera muito. Paciente, imagina tu fica sem dormir, porque passa a noite tendo calorão, a noite suada. E algumas mulheres, quando tem o calorão, elas têm uma sensação de morte súbita. Elas passam mal, elas ficam, ai, tô tonta, tô zonza. É muito ruim ter calorão. E muita gente acha que é brincadeira, que tá passando mal, que tá se fazendo. Mas né? e já começa a perceber que tu vai ficando mais velha, já começa a botar menos roupa, né? Já não consegue botar nada no pescoço. Com as mais velhas, as pacientes mais velhas, porque sente calor, né? São poucas as que sentem frio. Tem pacientes que falam assim, eu só sinto calor nos pés. Eu não posso ter nada nos meus pés, senão eu morro. Imagina tu viver todo dia assim, e né? tu não saber o tempo que isso vai durar. Que vai durar, exatamente. Assim? Então, a média geralmente são 2-3 anos, né? Quando a gente fala em tratamento, é importante falar, o hormônio não é o grande vilão. O hormônio é maravilhoso para a mulher. Tu vai tomar hormônio o quê? Feminino. Tu não vai tomar hormônio de cavalo, tu vai tomar o teu hormônio que o teu ovário parou de produzir. Tem uma questão, tem um ponto bem importante, que o ovário, ele é uma glândula, ele produz hormônio, que nem a tireoide, certo? Quando a gente tira a tireoide, ou a gente tem doença da tireoide, a gente toma o hormônio da tireoide. O ovário é a mesma coisa, ela é uma glândula que parou, é uma doença endocrinológica, o ovário parar de produzir hormônio feminino, então tu vai repor o que tu não tem mais. É a mesma coisa que qualquer outra, né? Então isso é importante a paciente ter essa visão, que a reposição hormonal. Mas eu não quero engordar, eu não quero ter câncer de mama. Bom, vamos para a discussão de caso a caso. O hormônio não é para todo mundo, tem indicações. A gente tem que avaliar essa paciente para poder dar hormônio, tá? A gente é bem econômico ainda. Hoje em dia a gente não está mais tão econômico. Vou te dizer que nos últimos 3 anos, a gente está numa campanha muito forte da paciente fazer reposição hormonal, bem aconselhada. Não a reposição hormonal do blogueiro, do nutricionista. Tem que ser uma reposição hormonal bem pensada, tá? Porque o cara da academia falou que eu tenho que usar isso. Não. Cada paciente, tem algumas pacientes que não vão poder usar hormônio, infelizmente, por alguns riscos. E tem outras que são pacientes excelentes para usar hormônio e vão poder usar. E tem pacientes que a gente vai dar o hormônio e vai ter efeito colateral. Olha só. Então, assim, é muito delicado a questão dos hormônios, certo? Não é o grande vilão, existem alguns riscos, mas os benefícios são claros. Para quê? Para que eu tenho que usar hormônio? Para não ter osteoporose, principalmente, e não ter doença cardiovascular. Está relacionado aos ossos e ao coração também, a principalmente. Não sabia. A mulher que entra na menopausa tem 5 vezes mais chance de ter osteoporose, pela falta do estrogênio. O estrogênio, ele é um hormônio que ele ajuda os osteoblastos a produzir lá as células ósseas, e quando a gente para de produzir estrogênio, os osteoclastos quebram esse osso, então faz osteoporose. É uma questão fisiológica. Então, quando isso já começa a acontecer desde os 40 anos, a osteoporose. Amanhã até eu vou assistir sábado eu vou assistir uma jornada sobre isso. Como a osteoporose é importante para a mulher. Porque a mulher tem muita chance de fratura de fêmur. Né? A gente vê assim, minha avó quebrou o fêmur, osteoporose. Eu tenho a minha mãe que quebrou o tornozelo e ela disse, eu não fiz nada, só desci a escada. Não, mãe, tu quebrou o tornozelo, aí tu caiu da escada. Sim. Porque ela tem osteoporose. Entendi. Entendeu? Então o osso, ele fica um poro, ele quebra primeiro, aí depois a paciente cai, vamos supor, né? Então, é muito importante a osteoporose. E hoje em dia, a gente sabe as doenças cardiovasculares, infarto do coração. As mulheres infartam muito mais que o homem quando elas entram na menopausa. Quando ela para de menstruar os primeiros 5 anos, tem muito risco de infarto e AVC. Tô chocada. Aí a gente bate na tecla da saúde, de fazer exercício, se cuidar para não chegar aos 50 anos obesa, hipertensa, diabética. Não, e na menopausa ainda. E na menopausa, tá? Eu tenho uma paciente, uma familiar conhecida, que ela, ao longo dos anos, ela foi ficando gordinha, mas ela não fazia exercício, nada, mas ela começou o quê? Ficou diabética ao longo dos anos. Então, quando ela chegou na menopausa, ela já estava um pouco diabética, mas ela foi fazer reposição hormonal. E a reposição hormonal diminui a chance dela ter eventos cardiovasculares, mesmo sendo diabética e obesa.
Lógico. Certo? Depois ela ficou hipertensa. Mas ela ficou hipertensa, ela já usava o hormônio. Então ela pôde continuar usando o hormônio. Porque tem todo esse detalhe, entendeu? Uma paciente que já é hipertensa e entra na menopausa, vai poder usar o hormônio? Vai, mas tem que ser escolhido. Não é qualquer um. Porque não pode aumentar a pressão da paciente. Imagina. Aí a paciente que não é hipertensa está usando hormônio e ficou hipertensa. Tem que parar o hormônio? Não, não tem que parar o hormônio. Ela pode continuar usando. Não vai ter problema. Tá? Não pode começar o hormônio numa paciente hipertensa descontrolada. Uma hipertensa que sobe e desce, que não faz exercício físico, que não é obesa. Porque também na fase da menopausa o colesterol e os triglicerídeos aumentam muito. E o estrogênio consegue diminuir essa taxa metabólica. Então, por isso que o risco cardiovascular são os principais fatores, né? Sem falar em todos os outros benefícios de usar hormônio, que essa paciente vai ficar melhor para dormir, não vai ficar irritada, não vai ter vagina seca, então vai ter uma vida melhor, né? E aí, usando hormônio, vai ter o benefício de não ter osteoporose, não ter doença cardiovascular. Que quando ela entra na menopausa, ela tem mais chance dessas duas doenças. Que importante falar isso, porque a gente geralmente acha que realmente é só uma questão ginecológica e, na verdade, não é. A gente escuta assim, minha mãe infartou aos 55. Idade da menopausa. Que idade ela entrou na menopausa? 52. Aham. E é que nem isso que falou de não quebrar. Não fazer exercício físico, colesterol triglicerídeo alto, chega aos 5. Eu sempre faço revisão nas minhas pacientes, dos 40 em diante, a gente pede colesterol triglicerídeo, se estiver alto, eu bato na tecla. Hoje em dia a gente tem, o gineco, ele tem que ter a consciência que ele é o único médico, às vezes, da paciente. Então, às vezes, a gente tem que dar remédio para o colesterol para minha paciente ginecológica, porque ela não é hipertensa, não é nada, mas ela está com colesterol alto. Sim. Eu não posso deixar ela entrar na menopausa com esse colesterol alto. Imagina. Porque ela vai infartar. Bah. E eu acho que o ginecologista é o médico que vai acompanhar a mulher até o fim da vida. Até o fim da vida. Não tem. Tu entrei na menopausa, acabei. Tu não vai deixar de ir no ginecologista. As pacientes falam, eu só venho aqui, André, eu só venho aqui fazer revisão contigo. Não vai deixar de ir, né? Porque as questões femininas estão sempre ali presentes. E se tu pudesse dar um conselho pra gente finalizar para essas mulheres que estão na menopausa, para que isso seja tratado de uma forma positiva e enriquecedora para elas também. O principal. A pior coisa que piora todos os cenários de saúde para nós é a obesidade. Tá? A obesidade, ela gera 200 doenças, certo? Então, todos os cenários pioram se a paciente é obesa. Então, o principal conselho é faça exercício físico. Não é ter peso estético, é ter peso saudável. O exercício físico acima dos 40 anos é obrigatório para a mulher. Qualquer exercício, faça algo que você goste. 3 vezes na semana. É importante. Eu sei que as mulheres trabalham, não tenho tempo. Faça sábado e domingo 2 horas de exercício. Faça alguma coisa pela sua saúde. Não chegue aos 50 anos sem conseguir subir o Morro do Farol, porque tu tá sem ar, com dor no joelho, artrite, porque tá obesa, porque não tá hipertensa, diabética. Qualquer idade é idade para começar. Não importa se tem 40, 45, 50, 55. Eu comecei a fazer exercício com quase 40 anos. Né? Porque eu tive grávida muitos anos da minha vida. E aí, depois que passou as gravidezes, é que eu fui fazer exercício. Eu tinha 38 anos quando eu comecei a fazer exercício. Tu viu? Né? Então, não tem idade para começar. Não tem idade para qualquer exercício. Óbvio que algumas atividades vão ter certos limites da idade, mas até o crossfit uma idosa pode fazer, com 60 anos, né? O jiu-jitsu, que é o que eu faço, qualquer idade pode começar a fazer. Então, o principal fator na saúde da mulher é o exercício físico. Com certeza. Se as mulheres tiverem essa consciência... Até para ela reproduzir mais fácil depois, lá no início da vida, para cuidar do filho depois também, ter saúde mental para a família, né? Agrega em muitos fatores da vida. E acima dos 40 anos, a mulher é obrigada a fazer exercício de força. A musculação melhora muito o perfil do climatério dela. Tá? Exercício de força para a mulher é importantíssimo. Tá? Todos os painéis de comparações, de trabalhos, de saúde, a musculação exercício de força tá vinculada, né? Às vezes o paciente odeia a musculação, não pensa, vai e faz 2 vezes por semana. E o resto tu faz mais um cardio, né, que a gente fala. Então, exercício físico, não tem como fugir disso.
se a mulher quer ser saudável, quer ter 70 anos e fazer tudo. Eu cuidar, brincar com os netos, se agachar no chão. Tem várias imagens que mostram pegando uma coisa lá em cima para não ficar acamado, não ter riscos. Importante lembrar que a informação, quanto mais for disseminada, compartilhada, nunca é demais, é importante para capacitar muitas mulheres também a cuidarem da sua saúde. Então, se tem alguém que precisa ouvir esse podcast, que está muito enriquecedor para todos os tipos da fase da mulher, compartilha, envia para aquela pessoa especial para ti. Então, curte, comenta. Quero te convidar também para assistir o episódio que a doutora veio no ano passado aqui, que ele é muito esclarecedor também sobre o Outubro Rosa, que tem um específico mesmo para o câncer de mama, colo de útero. Então, vai lá, curte, compartilha e assiste. É muito importante. Doutora, mais uma vez, te agradecer pela aula aqui, que é maravilhosa. Hoje ótima. Me enriqueceu muito, porque eu não sabia todos esses fatores que atingem também a menopausa, né? E também a depressão pós-parto, que a gente também não fala muito, mas é muito importante ser falado. E a vida sexual, reprodutiva. Mulher é lindo. Mulher é lindo. E é um bicho difícil, gente do céu. É cheio de fases, né? É assim. Então, gente, se inscreve no canal. Obrigada por ter ficado até aqui com a gente. Tchau. Tchau, tchau.